Todos a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então a porta aberta e um homem estava perto, então eu parei pra ver. Era um homem de branco, o seu rosto igual um santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia, e a mim ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está. É a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que a porta vai fechar e muitos sem salvação. Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde, aonde tu vais ficar. Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está. É a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Ouvintes preciosos, em São Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, o Senhor Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E por ser estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos há que a
encontrem. Bom, Jesus então fala de uma porta. E ele é essa porta. São João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele disse também que o caminho da perdição é largo, o caminho da salvação é estreito. Isto é, o caminho da morte é largo, o caminho da vida é estreito. Portanto, ele é esse caminho da vida. São João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, ouvintes, quando Jesus entrou no cenário de Israel, trazendo as boas novas, ele encontrou um povo que estavam sendo guiados por tradições, guiados por doutrinas feitas por homens. E ele desaprovou aquilo. Está escrito em Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E vocês sabem do que chamou Jesus aqueles líderes. São Mateus capítulo 15, versículo 14. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Agora, irmãos, prestem atenção. O evangelho que nós pregamos é o evangelho original. E qual é o evangelho original? É o evangelho que os apóstolos pregaram. Em Atos, capítulo 1, nós encontramos a seguinte palavra: e fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca das coisas que Jesus não só começou a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo
aos apóstolos que escolhera. Ele deu mandamento aos apóstolos que ele escolheu. E você encontra na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 20. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nós encontramos na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor aos seus apóstolos. Então nós temos o Novo Testamento com 14 cartas de São Paulo. Algumas de Pedro, outras de João, de Tiago, e os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, qual foi a doutrina que eles pregaram? Porque as trombetas eram tocadas para que eles, os soldados, se preparassem para a batalha. E o Evangelho é a trombeta de Deus para nos preparar para o arrebatamento. Sim. Agora, ela não pode dar um sonido incerto. O sonido dela tem que ser certo. Tem que estar em harmonia com o que os apóstolos ensinaram, em harmonia com o que os apóstolos pregaram. Então, vejam, está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Nós encontramos em Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Toda palavra de Deus é pura, e escudo é para aqueles que confiam nele. Nada se acrescente a ela, para que não seja repreendido e achado mentiroso. Versículo 6. Em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 14, está escrito: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Nós temos
a famosa escritura de Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, nós temos que ficar com aquilo que está escrito. Agora, São Paulo, ele afirmou que o que ele tem pregado não deve ser mudado, porque o que ele pregou, ele não recebeu de um homem em particular. Ele não recebeu de um seminário. Ele recebeu por revelação de Jesus Cristo. Aos Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não aprendi e não recebi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Por isso que ele falava, usando o termo, me suportar na minha loucura. Por quê? Primeira carta aos Coríntios 1,18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Portanto, ele recebeu diretamente de Deus, chegando até dizer, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo é mandamento do Senhor. Em Gálatas 1:8, ele disse: ouçam bem, para você que diz que muitas coisas que eles pregaram é para aquele tempo passado, que não é para o tempo de hoje. Mas ouçam bem, porque você pode estar pregando errado, ou você pode estar ouvindo e crendo de maneira errada. E repito, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Se a trombeta do evangelho der sonido incerto, quem entrará pela porta estreita? Quem entrará pelo caminho estreito? Então,
Ouça, por favor, Gálatas 1, versículo 8. Mais ainda que nós mesmo, ou um anjo vindo do céu, vos pregar, vos anunciar um outro evangelho, o evangelho diferente do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Então esse evangelho que Deus só quer o coração é evangelho maldito. Estou falando segundo a Bíblia. Quem anuncia é maldito. Esse evangelho que diz que Deus não liga para sua veste, que Deus não liga para o seu cabelo, é evangelho de pregadores maldito. Não é eu que estou te falando, é a Bíblia. Repito, mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho que vá além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. A coisa é séria. Por quê? Porque se trata de salvação. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Jesus Cristo, que em breve tomará esta noiva que está sendo tirada das denominações do sistema dos homens, sendo trazida de volta para a palavra, para o evangelho original, apostólico, profético, para que então ele possa tomá-la nos ares. Carta aos Efésios 5, versículo 24 e 25. Vós, maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Verso 31 e 32. Deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ele vai tomá-la e vai arrebatá-la. Mas se você crer, conforme é a mensagem dos apóstolos. Primeira carta aos Coríntios 15, versículos 1 e 2. Também
vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Você tem que receber, meu irmão, o evangelho, não depois que ele passou pelo filtro da sua denominação, modificado, caminho estreito, alargado, porta estreita, escancarada. Não! Você tem que receber o evangelho tal como Pedro pregou, tal como Paulo pregou, tal como os apóstolos pregaram. Foram eles os enviados de Deus. Portanto, você quer ser arrebatado? Então venha para a palavra original. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, como um atalaia, pregador da verdade, que não tem nenhum argumento próprio, sou apenas um porta-voz da palavra, um porta-voz do assim diz o Senhor. Meu Deus, abençoa os nossos ouvintes, esclarecendo, abrindo seus entendimentos, como o Senhor fez com os apóstolos, lá em Lucas 24, 45. Abra, Pai, o entendimento dos nossos ouvintes para receberem a palavra da salvação. Pai, cura também os doentes, abençoa na solução dos problemas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.